existe um mar que eu não atravessar nessa vida. Nenhum obstáculo vai me bloquear minha saída. Se um dia morrendo de medo fugir, fui embora, desprezei minha vida inteira, só sabe quem chora, até despertar o melhor em mim e poder novamente ser feliz. Existe um lugar que eu te encontrei, onde a minha voz te chamou outra vez. Me senti tão forte, com duas palavras dizendo assim: se eu andei perdido na escuridão, hoje a minha alma recebeu perdão. Fiz da minha vida um novo começo que era meu fim. Existe um lugar que eu te encontrei, onde a minha voz te chamou outra vez. Senti tão forte, com duas palavras dizendo assim: se eu andei perdido na escuridão, hoje a minha alma recebeu perdão. Fiz da minha vida um novo começo que era meu fim. Existe um lugar ao teu lado, olha só, hein? Quero estar a teu lado, não importa a distância. Me perdoa, segurança, tenho muito a aprender. Em meus poucos passos, já visto a esperança. Também guardo na lembrança todo o bem que quis fazer. Na luz que guia, há sempre um caminho a seguir. É tanta alegria poder estar contigo bem aqui. No meu coração a me transformar. É difícil, mas sei que um dia eu vou alcançar. E eu que mergulhava na escuridão, à procura de um abrigo, escutei meu coração e diz que vai em outra direção. Jesus Cristo é teu amigo, sempre lhe dá a mão pra mudar. Quero estar. Essa música aqui que eu vou tocar agora, eu acho ela simplesmente top, né? Vou falar assim. E o nome dela é tão simples.
sol da manhã. O que me faz cada dia mais ficar teu fã. E toda a tua beleza enfeita o dia. Convivendo com a natureza em completa harmonia. Assim como o som de uma linda canção que contagia o coração. Suas palavras foram feitas para se guardar. Não é fácil viver, mas com você tudo fica tão simples. É só tentar perceber que com Jesus não existem limites. O amor. Assim como um barco peleja na imensidão, o meu pensamento navega em tua direção. Não é fácil viver, mas com você tudo fica tão simples. É só tentar perceber que com Jesus não existem limites. Pro amor não é fácil viver, mas com você tudo fica tão simples. É só tentar perceber que com Jesus não existem limites. O amor. O amor. Linda essa música, né? Essa letra é muito legal. E essa música aqui é do Marcelo Damon. Não sei se você já ouviu falar. Não, né? Se faça luz, essas letras se iluminam, o Consolador. Aos que jazem sós, aflitos, libertação. Aos que se prendem sem nem saber, e viver é fazer parte de um mundo maior. Livre espírito é luz, leite brilhai, caravana do bem, e o levai a todos os cantos, um berro de cantos nos guiará. Da Chopin nas canções, despertando os corações, são mensageiros de Jesus, missionários da luz em nosso lar. Livre espírito é luz, leite brilhai, caravana do bem, e o levai a todos os cantos, um berro de cantos nos guiará. Livre espírito é luz, leite brilhai,
vídeo levai a todos os cantos, um eco de cantos. Oh, quanta ternura existe em seu rosto e no seu olhar existe amor. Seus olhos tão lindos transmitem alegria. Seus cabelos longos nos mostram vigor. Suas mãos divinas emitem-me luz. Delas só irradiam fluidos de paz. Seu falar confiante renova-me. Tudo isso nos mostra o amor de Jesus. Seu nome é tão lindo e também tem poder. E quando eu chamo, orando eu clamo, vem me proteger. E seu nome é tão lindo, tão cheio de luz. Não há para o homem qualquer outro nome igual de Jesus. Seu nome é tão lindo, tão cheio de luz. Não há para o homem qualquer outro nome igual de Jesus. Então, boa noite a todos mais uma vez. Eu contei com as vibrações calorosas e amorosas de vocês. Quando a gente sempre faz um estudo, esse estudo é primeiro para a gente. E nesse caso de hoje, efetivamente, é primeiro para mim, porque quando eu li esse livro aqui, não sei se está dando para ver direito, Mestre de Amor, a leitura número 5 desse texto, Mestre de Amor, ela se chama Embora Imperfeitos. E essa leitura me impactou muito, porque ela me chamou a reflexão para uma questão que ela tem duplo significado na nossa vida, ou duplo desculpismo na minha vida, digamos assim. A primeira é que a gente, muitas vezes, por falsa modéstia, por querer ouvir também elogios ou pedidos, a gente fala assim, olha, eu sou tão imperfeito para a obra do Senhor, eu sou tão imperfeito para fazer essas coisas, pede para alguém mais capacitado do que eu para fazer. Então, essa é uma desculpa que a gente usa quando é convocado às lides na área da espiritualidade, na área do trabalho dentro do centro espírita, em qualquer área da vida da gente. E o outro, que a gente também usa como uma muleta, né? A primeira, assim, sou imperfeito para o trabalho, não conte comigo. E isso esconde, entre aspas, o que Joana de Ângelis chama de uma indolência moral, que no bom português significa preguiça, de se apresentar para o trabalho. E a outra que me chama a atenção e que me fez refletir, a outra desculpa, é que quando a gente erra e costuma continuar errando, nós alegamos uma espécie de sofisma, uma verdade trabalhada com malícia, a gente alega que eu erro muito porque eu sou imperfeito, eu ainda estou no plano de provas e expiações, na próxima encarnação é melhor. E esse texto da Joana, ele vem exatamente a convidar a gente a refletir ao contrário. Ela dá um levantamento na nossa estima, na nossa moral, na nossa valorização íntima. E o título que chama Embora Imperfeitos, ele pode ser traduzido embora, por ainda que, mesmo que, apesar de,
imperfeitos, e ela nos convida a entender que essa palavra imperfeitos, essa classificação de espíritos imperfeitos, ela se deve muito, segundo Joana de Ângelis, à nossa capacidade da linguagem pobre que a gente tem. Então, ela fala assim, que a linguagem humana ainda é muito pobre para descrever a essência divina e a essência das criaturas divinas. Então, ela diz assim, que Deus, não criando nada imperfeito, sendo perfeito, não criaria nada imperfeito. Ou seja, essa palavra imperfeita a gente vai entender como ainda não acabado, ainda com falhas, ainda com pequenas necessidades a serem resolvidas. E logo em seguida vem a pergunta, imperfeitos. E há uma resposta no livro dos Espíritos, na questão 101. Nem todos são essencialmente maus. Então, não significa também para a gente, para o nosso moral, que ser espírito imperfeito é que nós sejamos pessoas de índole extremamente negativa ou índole negativas. Os espíritos dizem que nós não somos essencialmente maus. O que acontece conosco é que, em alguns de nós, segundo os espíritos, há irreflexão. Então, vamos entender espíritos imperfeitos por espíritos que, podendo parar e pensar, fazem atitudes irrefletidas, comportamentos insensatos. Então, espíritos imperfeitos somos nós todos, que temos uma característica de fazermos atitudes impensadas, fazemos na irreflexão. Porque Joana de Ângelis diz que se Deus colocou na nossa consciência a lei de Deus, e a gente já tem condição, nessa experiência que nós estamos agora, nesse quadro evolutivo de agora, do século 21, pertencentes ao século 20, nós nascemos no século 20, alguns nasceram no século 21 aqui, mas a grande maioria de nós nascemos no século 20. Então, nós temos capacidade já de entender o que é bem e o que é mal. E, na verdade, quando a gente opta pelo mal, é porque a gente não refletiu bem. É porque nós não paramos para pensar nas consequências. Ela diz que a gente só pensa, nesse primeiro momento, no capricho. E que, na maioria das vezes, os espíritos imperfeitos poderiam ser entendidos como espíritos caprichosos, voluntariosos, aqueles que a minha vontade tem que prevalecer sobre a vontade de todo mundo. Então, o espírito imperfeito é o que age com irreflexão. O espírito imperfeito também, dentro do livro dos Espíritos, questão 101, diz assim, leviandade, agem com leviandade. Como as palavras perdem o valor da sua essência pelo uso, pelo desprezo que a gente tem em prezar com o sentido das palavras, com o conteúdo das palavras, por apropriação indébita para gírias, para as outras coisas, a palavra leviandade pode soar para a gente como, nossa, os espíritos estão falando isso. Mas aqui, leviandade é agir com insensatez. Leviandade aqui é falta de senso crítico, é falta de medir as consequências e medir as ações. Então, as palavras de reflexão e leviandade talvez dê no mesmo ponto, que é insensatez. A irreflexão é falta de racionalizar o que é bem e o que é mal. E, por último, a última palavra, que implica, no primeiro momento, uma definição de espíritos imperfeitos, é a malícia. E a malícia também, ela pode ser vista como uma coisa perspicaz, picante. Mas nesse sentido aqui do Livro dos Espíritos, a malícia é quando nós nós optamos por atitudes dissimuladas para esconder a verdadeira intenção dos nossos atos. É quando nós somos pessoas meticulosamente que agem com script, com roteiro, objetivando somente alcançar os seus intentos, sem que as suas ações, os seus sentimentos sejam verdadeiramente nobres ou verdadeiramente justos, ou na condição que a gente está aqui de espírito imperfeito, que seja alguma coisa que a gente tenha consciência de que não está fazendo mal. Então, espíritos imperfeitos são aqueles que, ainda que imperfeitos, ainda que não acabada a completude da obra espiritual, eles não são nem maus por essência, mas agem com irreflexão, com leviandade e com malícia. E cada um de nós pode buscar esses momentos, porque, segundo Joana de Ângelis, nesse livro Mestre de Amor,
Cada um de nós temos, nesse quesito da imperfeição, determinados sentimentos, emoções e vícios cativos. Nós temos esse vício que nos acompanha e que a gente optou por ele há séculos. E aí a gente começa a agir com ele como se fosse, de alguma forma, uma essência nossa. De tanto ser irreflexivo, leviano e malicioso, é como se a gente tivesse ali cristalizado em nós alguma coisa que não é nossa, mas que convive conosco porque é arraigado aos nossos costumes, às nossas ações. E aí, a Joana de Ângeles, muito generosa, diz assim para a gente que espírito perfeito é aquele que está com a saúde moral debilitada. Espírito perfeito, ele tem uma saúde moral elevada. Ele tem a saúde moral plena. E nós temos a saúde moral debilitada. Veja bem, saúde moral debilitada, a palavra debilitada implica, sim, tem que alguns probleminhas a serem resolvidos, mas nós temos uma saúde primitiva, uma saúde inicial, que significa dizer que todos nós temos na nossa consciência gravada a lei de Deus, e assim nós todos podemos acessar essa consciência e atuar, melhorando essa debilitação da nossa debilidade, da nossa saúde. Então, somos imperfeitos porque agimos com reflexão, leviandade, malícia, e por isso mesmo, por agirmos assim, temos uma saúde moral debilitada. E na Messe de Amor, nesse texto, me chamou a atenção, porque a Joana começa dizendo assim: há quem diga que imperfeito nada pode fazer pelo próximo, por estar nos mesmos sítios de infelicidade. E aqui ela chama atenção para duas atitudes. Eu falo assim, eu estou sofrendo também, ninguém me ajuda, estou no mesmo sofrimento que ela, nem estou podendo ajudar. Sendo que a Joana diz que quando nós temos conhecimento de uma matéria, fica mais fácil auxiliar. Se eu tenho conhecimento da doença, fica mais fácil entender quem é doente igual a mim também. Então, se eu tenho um problema de estar no mesmo sítio de infelicidade, se eu conheço a infelicidade, fica mais fácil ajudar, porque eu tenho noção de como eu entrei e tenho noção, a intuição de como eu posso sair. E no outro, no outro sítio de infelicidade, outra observação, é que a gente pode dizer assim, olha, eu não posso fazer nada pelo próximo porque eu sou imperfeito, eu estou sem saúde moral, eu estou muito debilitada na minha saúde moral, então eu não tenho atitude, energia para auxiliar ninguém. Então, são essas as colocações. Embora imperfeito, eu nada posso fazer. E a Joana diz que não é assim. Que o espírito imperfeito é aquele que ignora. Ele tem a ignorância das leis plenas de Deus, mas ele tem a necessidade de aprendizagem. A gente precisa de um aprendizado. Então, essas dores que eu vejo no próximo, que são iguais às minhas, eu procurando entender essa dor dele, eu compreendo a minha. Esse é o princípio. Eu procurando entender a mesma dor que eu tenho, eu compreendo como sair da minha dor também. E Joana nos convida sempre ao trabalho. Não é imperfeição uma desculpa. A imperfeição é uma alegria de entender que nós temos uma obra a concluir. E essa obra, cada degrau que a gente caminha, que a gente galga, a gente se sente muito melhor e mais feliz. Os espíritos imperfeitos, eles têm na questão 101 do Livro dos Espíritos 3 características plenas dos espíritos imperfeitos. Por isso que eles agem com reflexão, com leviandade e com malícia. O primeiro deles é predomínio da matéria sobre o espírito. Um espírito imperfeito predomina nele a matéria sobre o espírito. O espírito reencarna para espiritualizar a matéria, para dignificar a matéria, para intelectualizar a matéria, para aprimorar a matéria. Porque a partir do momento que o espírito modifica, nós vamos modificar o planeta Terra para a categoria de regeneração e assim sucessivamente. Só que o que acontece é que quando a gente reencarna, muito provavelmente o espírito é materializado. E essa matéria, aqui Joana de Ângeles nos convida a entender matéria,
porque fica-se matéria, pode parecer física, química, e ela traz um jeito muito interessante na ordem da psicologia, que é matéria, é tudo aquilo que é conteúdo do mundo. Então, se o conteúdo do mundo é o egoísmo, é o orgulho, é a ambição, é a vaidade exacerbada, essa é a matéria que age sobre o espírito. Por que age sobre o espírito? Porque o espírito, como eu disse lá atrás, ele cristalizou algumas matérias, alguns conteúdos na alma, entra em reflexão, a leviandade, a malícia, ele cristalizou isso na alma. Então, a matéria, ela predomina sobre o espírito porque ela amolenta o caráter. Ela facilita, porque ela não entra em confronto com aquilo que você é. Ela entra em ressonância, em sintonia com aquilo que é. Então, os espíritos imperfeitos somos aqueles que, podendo reagir de uma forma espiritualizada, sublime, dentro das nossas condições, do grau de sublimidade que nos é possível, nós deixamos influenciar por esse conteúdo do mundo. Uma busca frenética para ser do mundo, para ter tudo aquilo que nos convida a anestesiar nossa mente. Então, o espírito imperfeito é esse daí, predomínio da matéria sobre o espírito. Em vez do espírito espiritualizar a matéria, que são os conteúdos do mundo, espiritualizar o orgulho, a vaidade, a cupidez, o espírito se deixa encantar por aquilo que nele já existe de muitão. Depois, o segundo definição de espírito imperfeito é a propensão para o mal. Então, a propensão para o mal, a palavra que eles usam no livro dos Espíritos, e eu fui olhar na tradução do francês mesmo, a propensão, a tendência, significa também que é uma característica móvel, propensão, tendência, inclinação. Algumas traduções do Livro dos Espíritos usam, inclusive, a palavra inclinação, que é inclinação para o mal, que é inclinação para esse conteúdo de situações que nós já vivenciamos ao longo das existências, de reflexão, de leviandade, de malícia, que fazem com que forjam as nossas ações. Então, quando se diz propensão para o mal, está se dizendo propensão nesses três aspectos, que comportam e vão chamar todos os outros males da vida. E, por último, a intuição de Deus, que essa foi a mais difícil de entender, espero saber explicar, mas não compreensão de Deus. Então, temos a intuição de Deus, mas não compreendemos Deus como aquilo que Deus na sua essência. O importante disso tudo, quando a gente fala em espírito e matéria, é ter uma consciência que a Joana de Anjos nos pede para ter, que espírito e matéria integram o plano da criação. São ambos resultado da mente divina. Somos ambos irmãos, entre aspas, nessa filiação divina. Pela filiação divina, o espírito e a matéria têm uma mesma origem. E a mesma origem e a mesma finalidade, que é a sublimação, que é transformar, quintessenciar, melhorar, cada vez mais apurar a essência do espírito e da matéria. Continuando aqui o nosso estudo, nossa conversa, o que seria, então, o predomínio da matéria sobre o espírito? Eu peguei essa passagem aqui, que vai mostrar muito bem para a gente que, se vocês fossem do mundo, o mundo, os amaria como se fossem dele. Mas vocês não são do mundo. Então, essa passagem de João de 15, 19 mostra muito bem. Nós estamos aqui de uma visão transitória, na transitoriedade de necessitar da matéria, desse conteúdo do mundo, dessas possibilidades de aprendizado, e usando a matéria como instrumento. Mas como a gente é pessoas do bem, tudo aquilo que a gente usa, tudo aquilo que nos é emprestado, nós vamos devolver para quem nos emprestou melhor. Então, por isso que a gente fala que o espírito age sobre a matéria no sentido de intelectualizá-la, de melhorar a matéria, dos planetas evoluírem, do planeta melhorar
de condição, do ar melhorar, de tudo melhorar. Então, quando a gente fala, é um alerta que a gente coloca, é que o mundo, se fôssemos do mundo, ele nos amaria como se fossem dele. Mas vocês não são do mundo. Ou seja, nós estamos de passagem. E se estamos de passagem, eu vou olhar para as coisas à minha volta e falar aquilo que está no Evangelho. Estar no mundo sem ser do mundo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, são essas as questões que nós temos que refletir. A matéria é muito forte. Até tem uma palavra que chama arrastamento. O conteúdo que o mundo nos oferece, que é similar ao que nós carregamos no nosso espírito, que seja mais forte, mais parecido com o que a gente carrega no espírito, tem um arrastamento. Mas o grau de maturidade que o nosso espírito já alcançou e que nós temos pelo conhecimento da doutrina espírita, nos mostra que a gente está no mundo de passagem, não somos do mundo. E não sendo do mundo, nós vamos entender que a matéria é simplesmente um instrumento de aprendizado. E Joana de Ângeles também nos fala na educação da alma nessa escola. E ela diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente. Olha lá, Paulo aos Romanos falou isso. Olha que interessantíssimo que o Paulo falou, não vos conformeis. Conformeis, aqui tem também o duplo sentido de aceitar e também de viver em conformidade, de acordo com o que o conteúdo do mundo nos oferece. Então, de todas as duas formas, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente, significa dizer que a gente observa a nossa natureza ainda com saúde moral debilitada, mas que nós vamos trabalhando, como Aristides falou na prece, lentamente, para que o evangelho seja acolhido efetivamente no nosso coração. Então, veja que Paulo de Tarso falou, renova a nossa mente, renova a vossa mente, ou seja, não permita que o conteúdo do mundo, a irreflexão, a leviandade e a malícia possam ser aqueles que nos dominam, aqueles que nos conduzem, aqueles que nos levam a derrocadas ou a situações, no mínimo, vexamitosas moralmente. E aí, a gente pode entender essa passagem no livro Rumo Certo de Emmanuel, em que ele faz uma analogia, ele faz uma análise da matéria e do espírito. Esse texto, Matéria e Espírito, está no rumo certo e a lição se chama Imperfeitos Mais Úteis. E Emmanuel diz assim, que a matéria e espírito, prendendo, ou seja, a matéria prendendo e o outro libertando, no esforço de autoeliminação. Por isso que é difícil a gente, quando nós reencarnamos, cumprir a nossa programação reencarnatória plena, sem desvio, sem atalhos, porque a matéria, ela tem esse efeito mesmo de nos envolver como se fôssemos uma cápsula ali. E ela tem esse efeito de nos envolver para que, à medida que a gente vai evoluindo moralmente, cada vez que a gente evolui moralmente, a matéria fica mais sutil, os corpos ficam mais sutis. Então, a matéria e o espírito, eles vivem um dependente do outro até certo ponto da nossa evolução, porque a matéria nos prende à necessidade de uma escola, de uma reencarnação para uma espécie de aceleração. Quando nós queremos fazer uma aceleração das nossas condições morais e espirituais, a gente reencarna. O processo de aceleração é grande, porque no mundo temos muitas aflições, temos muitas disciplinas que vão nos ensinar esse processo de aceleração de perfeição moral. E o espírito vai se libertando. E a palavra-chave que liga espírito e matéria é esforço. O esforço de te prender e ser seu instrumento, e o esforço do outro burilar e melhorar o seu instrumento, melhorando-se a si mesmo. A segunda colocação é propensão para o mal, inclinação para o mal. Somos espíritos imperfeitos,
alegamos essa imperfeição como uma dificuldade para ajudar mais, porque temos as mesmas imperfeições, as mesmas máculas na alma que eu vejo no meu semelhante. Quando eu vejo, né? Porque muitas vezes eu vejo o cisco no olho do outro e não vejo na trave no meu olho. Então, a propensão para o mal, como ela pode ser entendida? Ela pode ser entendida com inclinação para escolhas que causam danos à paz íntima. Então, a propensão para o mal é toda vez que eu faço uma escolha que me causou um dano à paz íntima, a minha paz íntima ou a paz do outro, porque ela não colocou aqui o possessivo, colocou a paz íntima. Então, tanto pode ser a minha como a do outro. Toda vez que eu faço essas escolhas que causam danos a essa paz íntima, então eu estou fazendo uma opção pelo mal. Esse mal, essa irreflexão, essa leviandade, essa malícia. E ela continua nos dizendo o que seria a inclinação para o mal. O hábito vicioso arraigado remanesce, ou seja, revive. O hábito vicioso arraigado remanesce, impondo ao homem a sua continuidade, demandando esforço para a renovação. Então, a Joana de Ângeles fala assim, não adianta você ficar falando, eu sou imperfeito, eu cometo tantos erros, porque isso é normal, é verdade, é, de certa forma, natural. Porque se você, eu falo você, mas nós viemos cometendo as mesmas insensatezes, a mesma irreflexão, a mesma leviandade, é claro que esse comportamento vai ficar arraigado, preso, vai ser cristalizado dentro das nossas condições psíquicas, morais e espirituais. Então, quando a gente reencarna, aí nós vamos ficar presos àquilo que o mundo nos impõe. Impõe a continuidade desse mesmo comportamento. E a Joana de Ângeles diz que, na medida em que, para modificar esses sentimentos, eu preciso de esforço para renovação, esse é trabalho. Isso é dedicação. Então, tudo é trabalho, e esse trabalho é esforço. Então, não adianta a gente ficar assim, nossa, a vida é tão dura, a vida é tão difícil, eu tenho tantos problemas na vida. Tem que ter mesmo, porque é trabalho, é esforço, é aprendizado. E como nós sabemos que quando o espírito reencarna, esquece momentaneamente, nós vamos ter que deveremos entender que esses trabalhos que a vida nos impõe são, na verdade, escolhas nossas, previamente escolhas nossas, e que momentânea a gente esqueceu. Então, a inclinação para o mal, ela é natural, nós não podemos escandalizar com ela, não. Ah, eu descobri que eu sou mal. Eu sou mesmo, mas eu sou porque é resultado de uma construção, e essa construção me faz ter a tendência, a inclinação, a continuidade. Agora, o esforço para alterar esse programa e que meu espírito impõe a mim, mesmo eu querendo outro caminho, é um esforço contínuo. É um esforço contínuo. E ela nos diz que o tempo é um aprendizado, tempo e aprendizado. E eu gosto muito dessa passagem aqui do poema Mãos Dadas, do Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz assim, o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, o tempo é a encarnação agora, é minha matéria, é meu conteúdo, é aquilo que eu tenho que fazer. Qual é o meu momento, passado, futuro, presente? Presente. O passado da depressão, o futuro da ansiedade, o presente da oportunidade de mudar, de aprendizado. E ele também, essa passagem do Carlos Drummond de Andrade, os homens presentes, é que o outro é a nossa oportunidade de, embora imperfeito, entendendo a sua imperfeição, a imperfeição do outro, compreender a nossa e que a gente vai juntos, de mãos dadas. Porque a nossa felicidade é nesse sentido. Eu acho muito interessante isso. O outro é a minha oportunidade de compreender a minha própria imperfeição. Compreendendo a minha imperfeição, eu me permito ir com ele até onde ele precisa ir, porque eu também preciso. Então, o tempo é aprendizado
e o tempo presente. Então, a gente também é uma questão muito do espírita, porque eu estou pagando o passado, porque minha reencarnação passada, porque os débitos do passado. Gente, a vida é presente. Até na língua portuguesa, o único tempo real é o presente. O futuro é hipotético. O passado, de certa forma, ele não é tão concreto mais. Então, a única coisa que nos sobra é a vida presente. E a Joana de Ângeles diz lá no texto dela que os valores infinitos do tempo são o principal conteúdo com quem nós deveríamos nos preocupar todo dia que a gente levanta. Qual a utilidade que, embora imperfeito, eu vou dar o tempo que eu tenho na minha vida? E a intuição de Deus. Tem a intuição de Deus, mas não compreensão de Deus. Então, o que é isso, gente? Essa aqui eu fiquei assim, confesso que eu levei muito tempo, porque quando se estuda a intuição, a gente sabe que a intuição, não no sentido mediúnico, mas essa capacidade que todos nós temos enquanto espírito de receber informações que descem constantemente do plano espiritual para nós. Então, a intuição de Deus significa que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então, muitas vezes, a gente tem eu queria tanto entender Deus, mas ainda, de acordo com se a nossa linguagem não tem uma palavra perfeita para imperfeito, a nossa inteligência, a nossa capacidade mental também não tem. Então, é essa inferioridade que nos leva, primeiro, como espíritos imperfeitos, a não compreender Deus. Jesus falou, eu e o Pai somos um só, porque significa a perfeição dele permitia compreender Jesus. E ele tinha compaixão de nossa condição, porque na cruz ele falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles não te compreendem, eles têm uma ligeira impressão, uma parca intuição do que você é. E aí, tem um poema também, que eu trago para cá, que exemplifica um pouco essa questão da intuição de Deus. Quando a gente fala assim, eu não entendo Deus, não compreendo Deus, não sei como é que é a natureza, não consigo. Eu tenho fé, mas eu não consigo. E tem um poeta chamado Fernando Pessoa, num pedaço desse poema, que é muito grande, Metafísica, ele fala assim, não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. E entraria pela minha porta adentro, dizendo-me, aqui estou. Então, a nossa infantilidade moral, a nossa saúde moral debilitada, que faz com que a gente veja Deus, ou que Deus se mostre de forma como o conteúdo do mundo se mostraria. Então, muitas vezes, essa falta também da humildade de procurar entender Deus com o coração e a beleza da doutrina espírita, que fala, reconhece-se a causa pelo seu efeito. Quanto mais belo e nobre é o efeito, maior e nobre é a causa. Quanto mais belo é esse mundo e a criatura, mais belo é Deus na sua essência. Então, a intuição, segundo Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, é uma instituição universal. Em qualquer lugar do universo, todos nós nos comunicaremos ou seremos auxiliados, informados pela intuição. E ele coloca assim, todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver com seu esforço suas possibilidades. Então, à medida que nós vamos burilando a nossa alma, que nós vamos tirando a ferrugem do nosso campo mental, da nossa consciência, a nossa intuição vai se alargando, ela vai se ampliando. Aí, assim como Jesus, no grau de perfeição que ele estava, ele vai percebendo, a gente vai percebendo melhor. Então, ter a intuição de Deus ainda nos torna imperfeitos. Por quê? Porque nós não conseguimos alijar de nós aquilo que nos permitiria compreender Deus. O orgulho, a vaidade, a presunção, a malícia, a leviandade, a reflexão. E por isso, então, é uma característica dos espíritos perfeitos terem somente a intuição de Deus. Na medida que a gente evolui
a nossa intuição evolui, a nossa capacidade de amplificação espiritual evolui e nós conhecemos Deus na sua essência ou vamos caminhando para isso. Mas intuição de Deus, vamos ver o que responde Emmanuel. Ele diz assim: os raciocínios dos homens terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. Então, o raciocínio nosso é muito arraigado em egoísmo. Eu. Presta atenção, até essa imagem eu fiquei procurando. Olha só, quando a gente está com problema, a gente até vira até autômato. Entra no carro, dirige, chega lá e fala assim, cheguei, não vi o caminho. Por quê? Porque a gente está arraigado aos nossos problemas. Quando a gente vive arraigado a nós mesmos, a nossa essência, e quase a gente sendo medida de todas as coisas, é difícil abrir o campo mental para perceber e ter a intuição de Deus. Porque a intuição de Deus é um conhecimento íntimo. É um conhecimento que passa direto pelo raciocínio e vai para o coração. Nessa condição que nós estamos, como espíritos perfeitos, nós vamos ter a compreensão de Deus. Então, como nós estamos arraigados ao nosso egoísmo, não tem campo mental para ver a intuição ou perceber mais Deus na nossa vida, segundo os espíritos e estudos que fizemos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Kardec foi generoso. Oba, podemos vencer essas inclinações negativas? Sim. E frequentemente fazendo esforços insignificantes. Ou seja, se a gente fizer esforços insignificantes, não precisa morrer na cruz, renunciar a tudo que tem, basta fazer esforços significantes dentro daquele espectro de problemas morais, de enfermidades morais que cada um de nós tem a resolver. E continua a resposta: quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, veja bem, como o problema está fácil de resolver. Primeiro, o Espírito garante que os esforços são insignificantes. Depois ele diz que a gente faz pouco esforço. E cada um de nós sabe, se faz muito, se faz pouco, cada um sabe onde toca a necessidade de mudar. Ainda imperfeitos, mas úteis, diz Emmanuel. Isso significa dizer assim, insiste no esforço e com apoio no esforço alcançarás a bênção da realização. Olha, Emmanuel completa o que os espíritos dizem. A gente faz esforços insignificantes, então a gente melhora a nossa condição moral. E Emmanuel fala assim, insiste no esforço, não desiste não, pega pesado, esforço. E com apoio nesse esforço que a gente faz em produzir coisinhas insignificantes, ou seja, ações simples, do primeiro passo. Se eu não dou conta de construir uma casa, eu levo a areia, o tijolo, eu faço ações simples, porque ser útil é a maior bênção que existe na vida. Pensa o quanto é doloroso pensar se formos categorizados como inúteis. Então, olha só, ser útil é a melhor bênção que nós temos, que significa alguém precisa de nós. E esse primeiro alguém que precisa de nós somos nós mesmos. Então, o esforço. E esse esforço pessoal está no livro Coragem também de Joana de Ângeles. Como é que seria esse esforço pessoal? Ela diz assim, faze a tua parte, mínima que seja. Faz a sua parte, mínima que seja. Mas para fazer minha parte, eu tenho que estar centrada em algumas coisas que eu vou fazer, algumas necessidades, o conhece-te a ti mesmo, alguma parte que eu preciso melhorar. Depois ela diz assim, faze a tua parte com devoção. A palavra devoção vem de dedicação, coração inteiro, alma naquilo que está fazendo. O que significa, então? Quando a gente faz a nossa parte com devoção, a devoção nos leva à construção da luz interior. E nós vamos deixar gradativamente, nas coisinhas insignificantes que fazemos, nós vamos construindo a luz interior e vamos deixando gradativamente a imperfeição para trás. Faze a tua parte com boa vontade. Boa vontade.
com o desejo, com a imaginação, com a criatividade, com a inteligência, naquelas passagens de que Emmanuel fala sobre a vontade ser o comandante da nossa mente. E ela coordena o desejo, a imaginação, a vontade e a memória, porque ela nos faz cristalizar o que precisa aprender. Aprender um comportamento bom, a memória grava. Então, faz a tua parte com boa vontade. Boa vontade significa construção da luz interior. Então, os esforços que nós precisamos o primeiro, ter devoção. O segundo, ter boa vontade. E o terceiro, perseverança. Quantas coisas a gente persevera na nossa vida? Porque perseverança é ter continuidade na ação. Perseverar é ter continuidade na ação. Então, faz a tua parte com perseverança. Se eu ajo com perseverança, eu trabalho nas pequenas coisas da vida, nos pequenos passos rumo à perfeição, e isso vai fazer uma construção da luz interior. Então, faze a tua parte com perseverança. E essa pode ser uma explicação quando a gente entende na devoção, na boa vontade, na perseverança, a gente entende que elas estão construindo a nossa luz interior. Então, fica claro entender a máxima de Jesus com que a gente finaliza o nosso estudo. Brilhe a sua luz diante dos homens. Se eu voltar tudo que comecei lá do início, Jesus falou assim, brilhe a sua luz diante dos homens. Então, somos imperfeitos, agimos com reflexão, com leviandade, com malícia, mas pelo esforço, pela necessidade de domar as nossas más tendências, a gente consegue fazer brilhar a nossa luz. E termino com uma passagem, a questão 920 do Livro dos Espíritos, eu acho 920, que fala assim, sobre a felicidade, que tem males na vida, que nós temos sofrimentos na vida, e haverá alguma forma de atenuar. Então, ele mesmo, o Espírito responde, que depende do homem, da ação do homem, e a gente inclui aqui a palavra esforço, a condição, a prerrogativa de atenuar os males da nossa vida, esses males que são o conteúdo que a gente traz de encarnações passadas para fazer aqui revisitar. O problema de quando a gente se apega e materializa o espírito é que quando a gente revisita o mesmo problema que a gente viveu em outras eras passadas, que nós já temos condição pelo Evangelho de agir diferente, nós insistimos em agir do mesmo jeito. E aí tem-se a impressão de que a vida é muito difícil, que os problemas são muito sérios, quando, na verdade, é pela nossa má vontade em domar essas tendências, essas inclinações negativas, que a nossa luz não brilha tanto. Então, a nossa luz, ela é cada um no seu jeito, mas com esforços mínimos. E são os espíritos superiores que nos convidam, que nos dão essa alegria de entender. São pequenas coisas que nos levam a refletir e a modificar. Então, brilha a nossa luz com esforço na devoção à construção do bem, como a leitura inicial que a Heloísa fez. Quem se nega a construir o bem, se nega ao modelo que Deus deu para eu me entender, que é o outro. Tudo aquilo que muitas vezes diz a psicologia, que eu critico no outro, eu tenho em mim mesmo. E a espécie de rejeição que eu tenho ao outro é rejeição a isso que eu não gosto em mim. Então, quando Jesus fala que o próximo é a medida, ele está falando, olha, você olha para ele, olha, enxerga, vê, entende por que ele caminhou pelo aquele atalho, pelo desvio, e fala assim, olha, eu entendi, e eu vou aplicar esse conteúdo entendido na minha própria vida. E quem sabe eu não identifico aquilo que em mim me causa tanto espinho, tanta dor. Então, era isso que eu tinha para a noite. Eu recebi muitas vibrações muito boas aqui.
Eu espero que tenha sido acolhedor e agradeço muito, muito. E esse livro aqui, olha, Messe de Amor, ele é um livro de textos muito interessante, a capa é tão bela, tantas flores. E essa messe de amor é a messe do alto amor, de cuidar da gente, cuidando do outro. Era isso que tínhamos para a noite. Quanto à devoção, boa vontade e perseverança, no momento que ela falou, eu fui refletindo que a gente, todos os campos da nossa vida, a gente tem que ter esses três motivos. E a gente se apegar a isso, porque se a gente não tem a devoção por algo, se a gente não tem boa vontade e a gente não persevera, a gente não realiza as coisas que a gente quer para a nossa própria vida. E se a gente não realiza para a gente, como é que a gente vai conseguir estar ali próximo a alguém que às vezes está até com o mesmo intuito que o meu, para que a gente possa ir junto, não é? Para um futuro igual um casamento, ou mesmo num projeto, não é? Num trabalho. Então, eu levei para a minha vida isso que ela falou. Então, o estudo de hoje foi muito bom para mim e para muitas pessoas que aqui, tem pessoas aqui que falaram no chat que eu conheço, pelo menos uma delas, pessoalmente, e eu estou sabendo que isso está sendo muito significativo para essa pessoa. Então, eu agradeço muito a Emília pelas palavras de hoje, me ressignificaram bastante. Obrigada. É interessante, Emília, primeiro, maravilha, né, a explanação aí, eu também adorei aqui, sabe? Captei muita coisa assim nova, né? O ser humano, Emília, tem assim, ainda mais sem condições de compreender, né, as coisas espirituais. É muito comum a pessoa se sentir assim, envolvido pela matéria, né? Como acontece no planeta, ainda que a característica do nosso planeta, de provas e expiações, no domínio, né, da matéria sobre o espírito. Mas, obviamente, que a gente sabe que a matéria é inerte por si só. Ela não tem poder, não teria poder e não tem poder sobre nós, né? Quem faz as escolhas e quem determina quem tem poder sobre o outro é o espírito, né? Que usa a razão. Mas, Emília, essa questão da gente ainda ter esse domínio da matéria seria um daqueles departamentos da mente que é o desejo que a gente não está sabendo ainda controlá-los ou direcioná-los? Sim, porque a Joana de Ângeles diz que a maioria das vezes, quando ela coloca que o espírito está sendo materializado, ela coloca que a gente ela usou a palavra capricho, que eu acho que eu falei no início, que nós somos mais caprichosos do que maus. E o que é capricho? É uma espécie de voluntariedade. Quando, por me sentir inferiorizado, eu sou uma pessoa extremamente autoritária. Por me sentir desprezado, eu sou uma pessoa extremamente dura, enrijecida com o comportamento do outro. Então, nesse sentido, é o desejo. O desejo, e Joana traduz como capricho, e esse capricho que é nós sermos voluntariosos. E esse voluntariosos vem da palavra volonté, né, que vem do latim e francês, significa vontade. Então, a questão nossa, ainda com a imperfeição, é que há muita vontade, porque é uma energia que a gente conhece para o mal, para as más inclinações, e quando nós queremos usar essa vontade, para alguma coisa que é efetivamente melhor, purificada, nós encontramos resistência em nós mesmos. Então, é muito mais fácil você ceder a um desejo que todo mundo colabora, não é? Do que a uma vontade que você, estando no meio, que facilite você agir sem conformidade com a moral, você age de acordo com a sua vontade de mudar o comportamento. Então, sim, o desejo, ele faz parte, porque essa questão, só para não adiantar muito, ela tem a ver até com a literatura, usando muita literatura hoje. Dentro da literatura, existe uma época da literatura chamada naturalismo, em que se tentou levar para a literatura e explicar que havia uma hereditariedade moral, que se você vivesse entre feras, vivesse no lugar de criminalidade, necessariamente, intrinsecamente, você seria mal também. E a vida mostra, que o espírito mostra, que se você está num lugar
que a matéria, o conjunto é para o mal, mas se o seu espírito resiste, significa que a vontade, o desejo agiram em conformidade com a necessidade de mudar. Então, não sei se respondi. Grato. Obrigada, Valeu. eu que agradeço a colaboração e as vibrações. Um abraço.